pessoal, mais uma aula aqui hoje no mês Setembro Amarelo, que eu estou gravando esse vídeo, é um mês dedicado à prevenção ao combate ao suicídio, um assunto que tem sido pouco falado, então é um mês que a gente se dedica a prevenir, a criar um diálogo aberto sobre a saúde mental e reduzir esse estigma associado ao suicídio. Seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, eu sou Vivian Salas, fundadora desse canal aqui, uma comunidade que está crescendo aos poucos, e eu peço a sua ajuda para que você possa me ajudar a alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Então, se inscreva aqui, dê o seu joinha, seu like é muito importante, e também compartilhe, envie para mais pessoas, para os seus amigos, sua família, que eles possam se beneficiar desse assunto tão importante que diz respeito à saúde mental. Hoje eu vou me deter a falar sobre o conceito da saúde mental, vamos falar um pouquinho sobre o transfundo que adoece a mente e que leva ao risco de uma pessoa querer tirar a sua própria vida. Bom, sobre a saúde mental, falar da mente é falar do bem-estar. O bem-estar mental é o responsável por todos os nossos resultados na vida pessoal e profissional, sobre os nossos relacionamentos, o desenvolvimento de habilidades, competências, o fazer as tarefas, a produtividade em si, tomar decisões claras, assertivas. A mente, ela é responsável por tudo que se desdobra na nossa vida, nossas escolhas, como ela é importante. Então, além do corpo físico, cuide da sua saúde mental. Eu faço esse apelo a você. Mas se você está aqui é porque realmente você tem interesse por ela, a mente. Imagina só um corpo sem a mente? O que seríamos? Seríamos corpos inabitados, desertos, ermos. É um corpo que está despovoado, um corpo vazio, porque é a mente que traz o estado de presença, é a mente que traz esse estado de identidade, de eu sou. E é sobre a mente, que tem a ver com o que sentimos, o que pensamos e o que agimos, como agimos. É ela a determinante de tudo. Cuidar dela é muito importante. Quando a pessoa ela fica instável, quando ela tira a sua própria vida, é porque ela já tinha um sofrimento psíquico, a mente estava sim desestabilizada. Em um dado momento, ela planeja tirar a sua própria vida. Então, é algo que já vem pensando, passando, e não tem a ver somente com a depressão, tem a ver também com outros transtornos de ansiedade também. Então, a pessoa pode ter alguma outra patologia de base. Aquela que comete suicídio, provavelmente, muito provável, me arrisco a dizer que 100% das pessoas que têm essa tentativa ou cometeram suicídio tinham sim um transtorno de uma desordem mental, sua saúde mental estava correndo risco. E hoje também eu vou me deter a falar, além do conceito dessa saúde mental que eu estou trazendo aqui, que é esse bem-estar, falar para você também sobre os sinais de alerta, para que você fique alerta quando a mente começa a dar sinais de que ela não está bem, tá? Além disso, trazer aqui aos perfis, vocês sabem que me acompanham aqui mais tempo, que os perfis, eles têm traços também que mostram, apontam um desequilíbrio, um exagero, e aí a gente já sabe que a mente pode estar correndo perigo. E toda vez que minha mente está em perigo, eu coloco em risco a vida de todo mundo que convive comigo. Guarda isso. Muito importante que você se atente a cuidar da sua mente. Vamos lá então? Gente, estatísticas. O Setembro Amarelo, ele começou porque o jovem que se suicidou, e foi um evento que aconteceu numa cidade do interior dos Estados Unidos em 1900 e pouco, quando aconteceu, esse jovem ele tinha um carro amarelo e
em comoção, o movimento que aconteceu pós-suicídio dele foi através de bilhetes, panfletos, as pessoas escreviam para que todos cuidassem, gerou todo um movimento de um diálogo que começava a se espalhar sobre cuidar da mente. E esses bilhetes, esses escritos eram em papéis amarelos. Então, essa cor amarela foi registrada a partir dali. Em 2015, que aqui no Brasil tem se feito esse movimento, essa ação para prevenção do suicídio, tá? A partir daí, todo ano a gente vem falando. Então, eu vou me dedicar esse mês para trazer aqui conteúdos específicos de desordens mentais, de doenças mentais, tá? Então, lembre-se de algo. Se você não gasta, não investe, vamos melhor dizer, se você não investe tempo para cuidar da sua saúde mental, de alguma forma você terá que achar tempo, dar um jeito de cuidar da doença mental. Porque a mente, se ela não fica, se a gente não cuida da saúde, em algum momento pode aparecer a doença. São vários fatores que estão em torno do suicídio, tá? Que podem levar uma pessoa a tirar a sua própria vida. Eu só quero trazer aqui uma estatística atual com relação ao mundo. Então, no mundo hoje, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela traz pra gente um dado muito importante, que 700 mil pessoas tiram sua vida ao ano. Aqui no Brasil, a média é de 38 pessoas por dia que cometem o suicídio. É um número alto. Então, entre as mortes, né, todas as causas de morte, que são acidentes, doenças e tudo mais, o suicídio é uma das principais causas de morte. Isso é alarmante porque a própria pessoa tira a sua vida. É possível chegar a um estado assim, que a própria pessoa vai tirar a sua vida? O que acontece? Todos ficam se perguntando. Recentemente eu tive notícias de várias pessoas na cidade onde eu moro hoje que tiraram sua vida. Jovens, mãe com filho que se jogou do prédio, um marido que se lançou também do 10º andar, pessoas que tiram suas vidas nas pontes, enfim, várias notícias e tem acontecido com mais frequência e eu fico realmente muito preocupada. O que está acontecendo, que as pessoas não estão percebendo sinais, não estão percebendo em suas casas, e às vezes a gente pensa, é só aquela pessoa que está lá dentro do quarto? Aquela pessoa que está quieta? Aquela pessoa que não fala? É ela que pode estar dando sinais? Não, às vezes uma pessoa que está trabalhando, que acorda cedo, uma mãe que vai, leva o filho na escola, que trabalha, que volta para casa, às vezes pode ser ela que venha se suicidar. Então, não tem a ver apenas com uma questão de energia física. A pessoa pode estar conduzindo sua vida normalmente, mas a mente dela pode estar sofrendo. Se ela não falar, se ela não trouxer isso para fora. Por isso que é tão importante dialogar. E a pessoa dá sinais. Ela dá sinais, às vezes, com uma queixa, com pensamentos contraditórios. Então, eu quero trazer os sinais aqui e fique atento a eles, tá? Muito importante que esses sinais estejam bem... assim, não é porque é um sinal que já mas é para que você possa ter mais atenção, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que fica constantemente, é uma persistência enquanto a tristeza, o desânimo, essa pessoa, ela vai caindo numa desesperança, ela perde a esperança, é como se todo dia cai numa monotonia que ela já não vê sentido mais em acordar, em levantar, em comer, em fazer, em se socializar, em trabalhar. Então, ela pode perder toda essa esperança, ela não acredita que vai dar certo, então ela já não investe mais energia em coisas prazerosas, comprar, fazer uma viagem, enfim, dinamizar a vida. Ela vai estacionando a vida. Agora, outra pessoa que eu comentei com vocês, que ela poderia estar fazendo muitas coisas, mas ela pode ser também uma pessoa que venha se suicidar, é porque essa pessoa, ela está fazendo isso mais por uma obrigação. Ela tem que fazer,
mas ela pode estar sim num grau de sofrimento psíquico que ela não aguenta mais. A gente costuma dizer que uma pessoa que tira sua própria vida, ela não quer tirar a vida, ela quer tirar o sofrimento, ela quer tirar aquela pressão, aquela tensão, aquilo que está dentro dela. Mas em contraponto é o que ela constrói na vida. Porque se essa pessoa ela não tem propósito, se ela não promoveu autoconhecimento, se ela teve uma vida sem muitas metas, objetivos, ou se ela tinha alguma dificuldade de relacionamento, se ela não se desabrochou, não despertou para a vida, pode vir algum problema, alguma situação, algum ressentimento, algum conflito que vai fazendo o quê? Ela ficando cada vez mais tendenciosa a querer ir embora daqui. É claro que existe patologias. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas, eu me arrisco a dizer que todas, que se suicidaram ou que tentaram o suicídio, tinham alguma contribuição na questão de uma desordem, de uma doença mental, tá? Então é muito importante a gente pensar sobre isso, e é tratável. Todos os transtornos hoje são tratáveis, dependendo do grau, às vezes com uma medicação, terapia, alimentação, atividade física. Se você quer saber mais sobre os transtornos a fundo, eu tenho vários vídeos aqui sobre depressão, sobre ansiedade, você pode estar vendo, que são mais apropriados, mais específicos, mais clínicos, tá bom? Bom, então vamos lá, eu preparei aqui alguns sinais e sintomas para nós. Gente, por exemplo, a tristeza persistente. A pessoa quando ela tá triste demais, quieta demais, perdendo a esperança. Ou a pessoa que está agitada demais, mas muito tensa, com muita coisa na cabeça, muita preocupação, a vida tá pesada, tá difícil, tá muito obrigatória, perdeu o seu prazer. São sinais. Quando a pessoa começa a se queixar, tanto de um ponto quanto de outro, né, dessa baixa energia, perdi interesse, não quero viajar, não quero isso, e, nossa, quero fazer muitas coisas, mas estou irritada, estou nervosa, a cabeça tá cheia, muito preocupada, muito pesada, aí também é um grau de preocupação, tá? Então são sinais, são alertas. Por exemplo, quando a pessoa ela começa a ter distúrbios do sono, uma insônia ou hipersonia, quando a pessoa quer dormir muito, ela está com uma baixa energia que ela só dorme, e a pessoa com insônia, que ela está com tanta alta energia que ela não consegue dormir. Então veja bem que até o momento eu estou falando de dois polos, percebe? Então isso é muito importante a gente ficar atento aos dois polos. Por que esses dois polos? Porque o humor ele sempre vai oscilar em dois polos, para mais ou para menos. E esse polo para mais é quando a gente vai para esse grau de insônia, inquietação, muita agitação, nervosismo, sensibilidade alta, agressividade, muitas coisas, impulsividade, tomar decisões precipitadas. Então, é um nível alto, onde a energia da pessoa, tanto física, mental, sua sensibilidade, está tudo muito aflorado. E também o outro lado, quando desce, é quando a pessoa tem hipersonia, desânimo, já não se cuida mais, perde o interesse de olhar para ela. Por isso é tão importante a gente perceber essas oscilações, tanto para mais quanto para menos, tá? Com relação à questão do cansaço, a pessoa está cansada mentalmente, não produz, não tem criatividade, não consegue pensar em solucionar os problemas, está desanimada talvez de projetos, trabalho, isso também pode ser um risco para a saúde mental. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Sentimentos de culpa, de inutilidade, quando a pessoa, tudo ela pede desculpa, tudo ela acha que foi ela. Isso faz cair o merecimento, onde essa pessoa ela se submete a coisas que ela se expõe a prejuízos,
a desrespeito, então numa relação abusiva, ela vai permitindo que o outro passe por cima dela. Então, tem pessoas que quando elas estão com esse sentimento de culpa muito aflorado, elas fazem muito por agradar os outros. Então elas servem muito, elas fazem muito, elas não conseguem dizer não, elas parecem estar sempre muito produtivas, mas no fundo isso é uma máscara, que no fundo elas querem demonstrar produtividade, elas querem provar que são capazes, mas o grau de merecimento está baixo, porque é movido por uma sensação de culpa enrustida. Então por isso a terapia ela vem com essa proposta. Para quê? Para poder tratar esses pensamentos. Quando é detectado a culpa, ressentimento, mágoa, amargura, rancor, tudo isso deve ser visto, porque a pessoa ela vai criando alguns mecanismos de defesa, mas o problema está lá dentro. Faz sentido? E quando ele está lá dentro e não é tratado, em algum momento ele pode vir com esse ímpeto de chega, vou tirar a própria vida. Então, é algo muito rápido, muito rápido. É algo que a pessoa ela já começa realmente a se inclinar para isso, mas pode estar muito bem guardado. Por isso é muito comum as pessoas, não sei se você tem casos próximos, quando perdem alguém por suicídio, as pessoas dizem assim, como isso foi acontecer? A pessoa estava normal, ela foi trabalhar, ela acabou de comprar um carro. Aconteceu isso com um jovem que se matou do 10º andar. Ele tinha acabado de comprar um carro, tinha sido promovido. Olha que incoerência. Mas por dentro estava guardando. Então, para o espanto de todos, parece que não tem explicação o suicídio. É algo que está velado, concorda? É algo que está sem ser notado, mas tem sim esses sinais. Então é importante ficarmos atentos a esses sinais. Essas máscaras sociais, essas máscaras que a pessoa vai vivendo muito a vida dos outros também, ela vai se anulando, que são essas pessoas com um humor mais alto, de alta performance, de muita adrenalina, de correr risco, de salvar vida, de resolver tudo, mas isso tudo pode ser uma fuga para cuidar da sua própria vida, de estar na sua própria presença, de pensar sobre as suas coisas, os seus pensamentos, olhar para ela. Então, muitas vezes, as pessoas quando chegam para mim, para um programa de mentoria, para o autoconhecimento e as terapias, também todas elas, de algum momento, elas se afastaram delas mesmas. Se você está assistindo esse vídeo aqui hoje, é porque algo está te chamando, venha para o autoconhecimento, se aproxime de você mesmo, porque quando as coisas começam a dar errado é porque nós nos afastamos do nosso eu, nos afastamos de Deus, da nossa origem, da nossa raiz, da nossa essência. Por isso é tão importante a gente voltar. Então esse caminho de volta, assistir um vídeo, participar de uma mentoria, tudo isso é muito importante. Eu até vou deixar aqui o link da mentoria aqui abaixo, caso você queira participar. Você vai cair num questionário, que é uma aplicação para entrar para a minha mentoria. Se você quiser, seja muito bem-vindo, está convidado. Outro sintoma, uma dificuldade de concentração. Também é um outro sintoma que eu quero destacar, porque a pessoa ela começa ou por muita energia ou por baixa energia, ela começa a perder a linha do raciocínio, a organização das ideias, a atenção para o agora, para o presente, fica cada vez mais difícil. E esse é um termômetro importante, tá? Toda pessoa que está bem da saúde mental, ela consegue se concentrar no agora. Agora você deve pensar. Por isso que mindfulness, relaxamento, respiração pode trazer a pessoa para o agora e isso beneficia a mente. Sim, você pensou certo.
Por quê? Porque quando a pessoa ela começa a olhar para o agora, ela abraça o seu presente, ela fica distante desse querer ir muito para frente ou querer ir muito para trás, para o passado, ela realmente consegue equilibrar sua mente, seus pensamentos ficam mais claros, fazer pausas, tem várias questões aí para a gente poder trazer essa promoção de bem-estar, mas isso vai ficar para uma outra aula. E por fim, quero trazer uma outra pista, que é os pensamentos e as ideias suicidas. Então, se você percebe, ou em você, ou alguém já comentou com você, com frequência, pensamentos de morte, e se fosse, se eu não estivesse mais aqui, e planejando, visualizando a própria morte. Tem pessoas, às vezes, até religiosas, que dizem, eu não faço isso só por Deus, mas eu tenho um sentimento e eu até me vejo, mas eu só não faço por temor, porque a religiosidade, essa fé em Deus, esse temor a Deus, não permite. Que bom, quando eu ouço isso, que bom, mas eu me preocupo pela pessoa estar pensando. Então, ela pode comentar, ela pode ver filmes mais agressivos, mais violentos, que não trazem aquele bem-estar. Também ela pode se associar a grupos. Recentemente, um grupo em Ribeirão de jovens estavam se planejando em um suicídio coletivo. Graças a Deus, muitos, mais de uma dezena de jovens conseguiram não ir, porque os pais interviram, mas infelizmente alguns vieram a tirar a própria vida. E era um grupo que estava pretendendo esse suicídio coletivo. Então, assim, grupos também, cuidado, mães, pais, sempre monitorem as redes sociais dos seus filhos, esses grupos que eles pertencem, que eles estão juntos, tá? Porque às vezes pode ser um grupo de manobra em relação, eles se afinam pelo sofrimento, pelas queixas, pelas revoltas, e ali eles têm um acolhimento, e aí é onde eles podem sugerir, né, que a saída seja a morte, e colocam a beleza nessa morte, e enfim, até colocam isso como um outro significado, né, que não é o significado de tirar a própria vida. A gente sabe que é um ato contra a própria vida, é um ato realmente de uma agressão, de uma violência contra si, e obviamente é uma pessoa que está insana, que não está no seu estado normal. Então, como é importante estarmos atentos. Então, fique atento a todos esses motivos e sinais que eu coloquei aqui de uma forma clara, tanto para mais quanto para menos, todos esses extremos. E vou trazer aqui para vocês com relação aos perfis, para a gente encerrar, como eu prometi. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é mais sociável, amigável, então uma pessoa que tende a se socializar constantemente, que a chave da felicidade dela é socialização, é muito importante ficar atento se essa pessoa ela está vivendo muito a vida dos outros e ela está nesse exagero, onde ela começa a constantemente se socializar e ela esquece de olhar para ela, pensar sobre a vida dela, organizar as coisas dela, o quarto dela, o ambiente dela, ter uma agenda, ter as suas tarefas em dia. Então, ali a gente vê um sinal desse exagero social e afastamento dela. Outra pessoa que é muito tendencionista, que é a pessoa mais executora, mais dominante, que quer atingir resultados, elas têm assertividade, elas são determinadas, são líderes naturais. Porém, sem a saúde mental, elas se tornam agressivas, elas podem ficar impacientes, elas podem ficar descontroladas. Então, o excesso do trabalho, o excesso de resolver muitos problemas, de querer ajudar a todos, de querer executar, operar tudo, produzir tudo. Então, tomar esse cuidado, porque ali tem um risco para esse perfil. Então, falamos do social, que é aquela pessoa que vai ter aquele risco de carência, de estar sempre querendo estar com as pessoas e esquecer da própria vida.
desse dominante, que vai ser essa pessoa que vai poder estar mais agressiva, mais nervosa, em função de abraçar muito, de querer resolver tudo. E um terceiro perfil, que a gente tem 4 perfis, vocês se lembram? Se você não conhece, eu te convido a conhecer esses vídeos. Um terceiro perfil que é aquele perfil mais detalhista, mais introspectivo, guarda para si, tá tudo bem, mas é exigente, cobra muito. Essas pessoas, elas tendem a ir para a depressão, serem muito pessimistas, nunca nada tá bom, levam as coisas muito a sério, são muito rígidas com elas próprias e com os outros. Então são pessoas que ficam se criticando muito e torna tudo mais pesado, perde aquela cor, aquele brilho da vida, entende? E uma quarta pessoa, que essa deve tomar cuidado, e uma quarta pessoa que é aquela que ela é tranquila, parece que ela está bem, ela é calma, ela é pacífica, ela é good vibes, ela é equilibrada, nossa, ela está bem, mas sim, essa pessoa pode cometer suicídio, ela pode correr risco sim, sempre e quando ela estiver ela estiver num risco, num perigo, que é exatamente quando ela não quer conflito, ela evita falar dos problemas, tudo sempre está bom, mas ela guarda, ela fica indiferente às coisas e ela vai se tornando apática, sabe? Ela não luta mais pelas coisas, ela não quer ter objetivos, ambições, isso já é um risco também para esse perfil. Então fique atento a esses sinais, tanto de perfis que eu acabei aqui determinando, destacando para você, e esses outros que são em relação ao humor, tanto para o alto quanto para o baixo, tá bom? Cuide da sua saúde mental, para que a sua mente cuide de você em sua vida e te dê bons resultados, bons frutos, e você seja feliz nessa passagem aqui. Cuide da sua saúde mental. Esse é o nosso apelo a essa conscientização e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!